Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, o Tom, com notícias e informações para você, né? Infelizmente não são boas notícias para nós brasileiros, mais uma vez o governo Lula, mais uma vez o Lewandowski, mais uma vez o PT, rejeitaram, né, equiparar facções criminosas a grupos terroristas, comparar, classificar essas facções criminosas como grupos terroristas, não é? Então, o Lewandowski rejeita equiparar facções criminosas a grupos terroristas, o Lula e o Lewandowski. O que vem acontecendo no Brasil com essas facções criminosas não são ações criminosas, são ações terroristas. E vamos falar sobre isso agora, já já. Antes disso, pessoal, peço por favor que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E aí na tela tem um QR Code do Pix que você pode contribuir com qualquer coisa para melhorar aqui a nossa estrutura do canal, não é? Algumas vezes fica com delay aí por falta de recurso. E com a contribuição de todos vamos conseguir chegar lá. O ano que vem é ano de eleição, é ano de acabar com essa baderna, de tirar esse PT daí, esse governo que apoia criminosos. Você que mora em comunidade, você sabe bem o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Lewandowski rejeita a equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Ministro diz que o governo não quer distorcer conceitos jurídicos. O conceito jurídico que eles não querem distorcer é que não são grupos terroristas, são vítimas da sociedade. São crianças, são vítimas da sociedade que simplesmente querem socializar sua casa, o condomínio que você mora, a sua vida, com fuzil 762, fuzil 556, submetralhadoras, armamentos de guerra, né? Ponto .50, ponto .30, e não são grupos terroristas. O governo Lula insiste junto com o governo PT que não são grupos terroristas, mas tem um detalhe nessa história inteira, né? Os Estados Unidos já reconheceram, vão reconhecer, eles já partiram para cima do Nicolás Maduro como líder de cartel criminoso, terrorista, não é? E o Petro é o próximo. Ontem o Donald Trump deu uma entrevista dizendo claramente, declarando claramente o Petro um criminoso, um bandido, um terrorista e um líder de cartel de drogas. E em breve o Brasil, sem sombra de dúvidas, será o próximo, não é? Aí o Lewandowski, que afirma que essas facções criminosas não são grupos terroristas. Eu tenho visto aqui várias matérias, várias notícias, vários portais de notícias, bairros entre cidades da Bahia. Tem cidades na Bahia abandonada, que virou cidade fantasma porque o tráfico deu 24 horas para que todas as pessoas se retirassem de lá. No Ceará, eu vi a mesma coisa está acontecendo. Condomínios inteiros, eles picharam no muro, deixaram recado na portaria, deram 24 horas para que pessoas abandonassem suas casas. Pessoas que eram do Minha Casa Minha Vida, pessoa que usou o FGTS, pessoa que comprou com muita dificuldade, com financiamento, com recurso, até muitas vezes emprestadas, pessoas que não têm condições de morar nem de aluguel hoje, tiveram suas casas tomadas por essas facções criminosas que a partir de agora eu vou chamar de grupos terroristas. O Lula, o PT e o Lewandowski não querem declarar essas facções criminosas grupos terroristas, mas são grupos terroristas. Eu fico imaginando, eu já passei em comunidades, eu morei próximo de comunidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o baile funk comia a noite inteira, começava no sábado, na sexta-feira à noite e só terminava no domingo. Eu ficava imaginando
que 90% daquela população, daquelas comunidades ali eram trabalhadores, pessoas que teriam que levantar no outro dia bem cedo, às 4 da manhã, às 5 da manhã, e saía no meio do baile funk, porque o baile funk vai acabar lá para as 10 da manhã, um bando de vagabundos sem ter o que fazer, traficantes, bandidos, terroristas, e não podem dizer um ai. Se fizer um comentário, está morto, não é? Então, na verdade, são grupos terroristas, são bandidos. O Brasil já é um narco-estado, o Brasil já é um narco-país, e sem sombra de dúvidas, depois do Nicolás Maduro, do Petro, na Colômbia, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que o próximo passo dos Estados Unidos é partir para cima do Lula, do PT e do governo que aí está, que não quer declarar de jeito nenhum bandidos com armas poderosas de guerra que o exército brasileiro não tem condições de enfrentar. Não são grupos terroristas, são vítimas da sociedade, segundo o PT, o Lula, o Lewandowski e a esquerda. É simplesmente uma vergonha o nosso país, mas a ajuda não vai sair mais de dentro do Brasil, né? A ajuda vem de fora. Sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos já estão de olho no Brasil, já reconheceram o PCC como grupo terrorista, o Comando Vermelho e todas as outras facções. Quando ele partir também para cima do Brasil, quando toda essa tropa militar americana estiver também nos mares aqui, nos mares, nas praias brasileiras, aí o Lula vai entender a resposta, vai entender o que os Estados Unidos está falando e o Lewandowski também. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira que o governo não apoia o projeto em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta a que ele se refere pretende classificar facções criminosas como organizações terroristas para o auxiliar do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A legislação brasileira já estabelece principalmente diferenças claras entre os dois tipos de grupo, né? Então ele quer dizer que essas facções criminosas que estão tocando terror, como eu falei por aí, não são grupos terroristas facções criminosas são pessoas do bem, são caras legais que pedem licença a você para vender droga na sua porta, tirar a vida do seu vizinho, do seu parente. Na cabecinha deles é dessa forma, mas nós sabemos que não é isso, né? Nós sabemos que já houve uma delação do Poio Carvalho dizendo que o Brasil está associado ao narcotráfico. Tanto o Brasil, quanto a Venezuela, quanto Cuba, a Argentina na época do Kirchner, não é? Então, os Estados Unidos já estão de olho bem aberto no Brasil e o pau vai quebrar para o lado do governo brasileiro, sem sombra de dúvidas, a qualquer momento. Lewandowski destacou que o objetivo do governo é, sobretudo, combater o crime organizado. Ele está querendo dizer que esses grupos terroristas que estão aí são crime organizados, sem distorcer conceitos jurídicos. Né? Você que mora na comunidade, você que está sendo atingido, a todos nós brasileiros que estamos sendo atingidos e atacados por esses grupos terroristas, não podemos distorcer, segundo ele, conceitos jurídicos, né? Grupos terroristas, segundo Lewandowski, grupos terroristas têm motivações ideológicas e provocam instabilidade política e social. Já as facções criminosas são vítimas das sociedades, são criminosos que atuam por lucro e praticam delitos previstos no Código Penal. Ele afirmou que o Ministério da Justiça não pretende confundir as duas categorias.
São duas categorias de criminosos, duas categorias de bandidos, duas categorias que usam armas de guerra para tirar a vida um dos outros. Grupos terroristas e facções criminosas são a mesma pessoa, que invadem cidades e expulsam todo mundo de lá, invadem condomínios e retiram todas as pessoas de lá. O Brasil talvez acorde quando eles começarem a invadir Alphaville, Tamboré, mansões no Rio de Janeiro, né? Invadir os Alphavilles pelo Brasil inteiro, invadir os condomínios de luxo, aí talvez a coisa comece a mudar. A Faria Lima comece também a apertar o governo Lula para que isso aconteça. Mas sem sombra de dúvidas, não vai acontecer. O governo Lula não vai classificar as facções criminosas como grupos terroristas, sem sombra de dúvidas, e essa ação virá, sem nenhuma dúvida, dos Estados Unidos, porque já está de olho no Brasil, já está de olho na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, principalmente no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. Sem sombra de dúvidas, depois que eles derem um jeito no Nicolás Maduro na Venezuela, eles vão partir para o Petro, né? Porque o Petro está desafiando o Trump muito mais do que o Lula. E o Lula indo na mesma balada do Gustavo Petro e do Nicolás Maduro. Sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos vai partir para cima do Brasil também. E o Lula que se prepare, ele anda aí arrotando valentia, afrontando os Estados Unidos, dizendo que o Brasil é soberano, que o Brasil tem forças armadas poderosas, né, que não tem nem combustível. A Força Aérea Brasileira, a FAB, não tem nem combustível para enfrentar uma tropa como a tropa americana. E sem sombra de dúvidas, o Donald Trump, os Estados Unidos vão varrer, né, vai varrer esses grupos terroristas que existem tanto no Brasil quanto nos outros países que eu já falei. E já declarou o Petro como líder de narco-estado, o Maduro líder de narco-estado, e já, ouça o que eu estou dizendo, em breve ele irá dizer que também o Lula é um líder de narco-estado. Aí a coisa vai ficar feia. Ou vocês acham que aqui no Brasil o Mossad não já está agindo? A CIA não já está agindo dentro do Brasil? Tanto a CIA quanto o Mossad fazendo o mapeamento dessa baderna que são esses grupos terroristas que realmente estão aterrorizando o Brasil. Hoje você não está seguro em lugar nenhum. Na praia de Copacabana, tiroteio, aqueles médicos mortos na orla do Rio de Janeiro, nas praias. Você não pode ir em lugar nenhum. Tiroteio em praias da Bahia, no Porto da Barra, no Farol da Barra, já teve tiroteio, já teve mortes. Copacabana, Ipanema, onde você vai? O Brasil totalmente tomado pelo narco-estado, pelo narco-país. Se não fossem facções criminosas, eles não teriam células em todos os estados. O Comando Vermelho e o PCC, eles já estão em todos os estados brasileiros, principalmente no Nordeste. O Nordeste está destruído. A Bahia está entregue ao crime. Os grupos terroristas tomaram conta da Bahia. Os grupos terroristas tomaram conta do Ceará, principalmente o Ceará. E a Bahia são os mais destruídos, onde o governador não manda mais em nada, quem manda é o crime organizado. E por coincidência, esses dois governadores são todos dois do PT. Então tá aí uma grande vergonha, né? Uma grande decepção, perdão, e fica para o povo brasileiro a reflexão para o ano que vem, que é ano de eleição, 2026, perdão, é a hora de tirar daí o PT, o Lula e o Lewandowski, porque é uma vergonha. Só na cabeça deles, na bolha que eles vivem em Brasília, cercados de seguranças, que os caras não vão lá invadir. Mas você pode procurar, pode dar um Google aí,
ou você pode dar um YouTube e procurar facções criminosas expulsam moradores. Aí você vai ver lá, perdão, vocês vão ver lá as facções criminosas expulsando pessoas de condomínios, né, onde lutaram a vida inteira para conseguir uma moradia. Mas são cidades abandonadas, cidades fantasmas na Bahia, cidades fantasmas no Ceará, condomínios que as pessoas lutaram. E detalhes, hein? Eles não permitem que tirem nada de lá de dentro. E o baile funk começa a sexta-feira e acaba no domingo e acaba na segunda ao meio-dia. Então, não são grupos terroristas? Qual a diferença do Brasil hoje para o México? Absolutamente nenhuma. E a salvação não virá de dentro do Brasil, porque o sistema brasileiro, o judiciário brasileiro está aparelhado, né? O Congresso Nacional está aparelhado, o Supremo Tribunal Federal está aparelhado. Então, não existe mais para onde correr. Alguns deputados e senadores que lutam pela liberdade do Brasil, lutam contra o crime organizado, contra os grupos terroristas, na verdade, não podem fazer nada, ficam enxugando o gelo o tempo inteiro, porque o PT aparelhou todo o Brasil. E esse socorro terá que vir de fora e, sem sombra de dúvidas, virá dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Desculpa aí ter me prolongado nesse assunto, porque esse assunto aqui é para passar o dia inteiro. Se eu resolver falar aqui, eu vou falar no dia inteiro. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E se puder contribuir com alguma coisa para o canal, para que nós possamos crescer mais esse canal aí, para fazermos, né, uma união, uma construção, para que a partir do ano que vem as pessoas tenham consciência e tirem esse PT daí, e tirem esse Lewandowski daí, e que possamos colocar um presidente, senadores e deputados totalmente compromissados com a segurança pública, com a sua segurança, com a segurança da sua família, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para você e um excelente final de semana. Que Deus possa abençoar a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um bom final de semana.